Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 11 de agosto. Bom dia para você que nos acompanha. São 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade e algumas também do nosso estado, pois aqui hoje temos o convidado especial, deputado pelo Partido dos Trabalhadores, Emídio de Souza. Bom dia, deputado. Bom dia, Sibeli. Bom dia a todos os telespectadores. Prazer estar aqui com você. A gente vai conversar aqui algumas notícias da nossa cidade e também eu quero saber notícias do Legislativo Estadual que podem beneficiar aqui a nossa região. Deputado, primeiramente, quais as razões, qual o motivo da sua visita aqui a Jacareí? Olha, eu tenho com o Vale do Paraíba como um todo uma relação de muita proximidade. Eu gosto muito dessa região, fui bem votado aqui, eu devo satisfação a quem me apoiou e dizer o que eu estou fazendo. Então, de vez em quando eu gosto de passar nas cidades onde eu tive apoio, vir até aqui, conversar, falar o que eu estou fazendo, falar o que está acontecendo na Assembleia Legislativa e ouvir também dessas cidades, das autoridades locais, das lideranças comunitárias, o que eu posso fazer para ajudar o desenvolvimento dessas cidades. Então, essa é a razão da nossa visita aqui. Antes de continuar a nossa entrevista, eu quero dizer que o deputado Emídio de Souza já foi vereador por Osasco durante 3 mandatos, prefeito da mesma cidade nos anos de 2005 a 2012 e atualmente o deputado cumpre o seu 3º mandato na Assembleia Legislativa do Estado, tendo sido reeleito no último pleito com mais de 15 mil votos. Deputado, mais de 150 mil. 150 mil votos. Me perdoe o espectador aqui, teve uma divergência aqui das informações aqui e dali. Deputado, em relação aqui à nossa cidade, o senhor tem ideias, tem algum plano, vamos ser bem sinceros, algum benefício que possa trazer aqui para a nossa região? Olha, eu já apresentei emendas parlamentares em benefício de Jacareí, né? Algumas delas já foram executadas, tanto na área da saúde quanto na área de conservação e melhoria de praças aqui, né? E eu quero continuar fazendo isso. E para isso, para você saber que emendas, o que apresentar, é preciso conversar com a população local, com as autoridades locais, com os vereadores, né? Eu tenho conversado muito aqui com o vereador Luiz Flávio, meu amigo, meu colega de partido, e ele tem me apresentado várias sugestões do que eu posso fazer aqui. Mas além de emenda parlamentar, tem muito trabalho que eu posso fazer ajudando também no governo federal, né? O governo do presidente Lula está, vamos dizer, retomando programas importantes que beneficiam as cidades, programas que já tiveram no passado, foram paralisados e agora estão de volta. O Minha Casa Minha Vida, e eu sei que Jacareí é uma cidade que tem déficit habitacional, né? Está de volta a Farmácia Popular, está de volta agora, hoje vai ser lançado o PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, com obras de infraestrutura e essas questões, muitas coisas federais eu também posso ajudar a batalhar para que chegue a Jacareí. Agora o senhor está sendo acompanhado pelo vereador Luiz Flávio Dias, que é aqui da nossa cidade. Conta pra gente aqui o que ele está te entregando em relação às nossas necessidades aqui do município. Ele tem falado muito da questão da saúde, a importância de ter um serviço de saúde com mais qualidade e o que a gente pode fazer sobre isso. Então eu tenho cobrado do governo do estado e vou continuar apresentando emendas para fazer com que esse benefício chegue aqui à cidade de Jacareí. Também as coisas de infraestrutura, né, que digam respeito ou ao governo do estado ou ao governo federal, nós queremos fazer e trazer para cá. Então, é o que ele tem me dito sobre aqui, né? Ele é um vereador muito batalhador, você sabe, então as causas todas relativas à pessoa com deficiência, relativas à questão ambiental, a tudo que interessa a qualidade de vida do povo de Jacareí, ele tem me levado e eu tenho me somado a ele naquilo que eu posso ajudar. Deputado, qual que é a importância desse diálogo de vocês que estão no nível estadual com os legisladores municipais? Porque os problemas que afetam a população de uma cidade, elas têm parte desses problemas que podem ser resolvidos no próprio município, né, é obrigação do município. Tem outras questões que têm que ser resolvidas com a ajuda do governo do estado, porque é competência do governo do estado.
principalmente as questões relativas à segurança pública, à saúde pública, não é? A educação, né? Parte da educação é do município, outra parte é do Estado. Então são questões ao transporte metropolitano, sabe? A conservação das rodovias, a melhoria, a infraestrutura. Então, essas questões, quando você anda as cidades, quando você percorre cidades, você vai colhendo subsídios. Então, na hora de fazer o orçamento do Estado, na hora de apresentar emendas, você tem um amplo conhecimento do que acontece em cada região do Estado. Por isso que é muito importante para nós conhecermos o que está acontecendo. É frequente esse seu diálogo com os vereadores de outros municípios, então, justamente para conseguir atender as demandas do Estado. Exatamente. E eu converso, eu não converso apenas com vereadores do meu partido, eu converso também com outras lideranças, com prefeitos que não são do meu partido, porque eu acho que a cidade, quando elege alguém, seja prefeito, vereador ou deputado, ela espera que eles se juntem e trabalhem junto pelo bem comum. Então é o que eu tenho buscado fazer, dialogo com todo mundo, sabe? E cada cidade tem uma necessidade diferente. Tem cidades que é na área cultural, tem outras que tem uma característica mais agrícola, tem outros onde o problema é mais saúde, é mais segurança pública. Então, São Paulo é um estado muito diverso, ele contém realidades muito diferentes. As regiões metropolitanas ou as cidades maiores, elas têm um problema predominantemente na área de segurança, na área de educação, às vezes de emprego. E as cidades menores, às vezes o problema é outro, né? O problema é agrícola, é o problema de escoamento da produção, é o problema de financiamento agrícola. Então, tudo isso vai mudando, né? Tem cidades que são de característica mais turística, por exemplo, então você tem que dar atenção para isso, né? No veio turístico. E o papel do parlamentar é fazer também essa intermediação, tanto junto ao governo do Estado, quanto junto, no meu caso, que sou do PT, fazer a conversa, a relação com o governo federal também, para saber desses programas que estão à disposição, o que pode vir para a cidade. Deputado, dá para a gente ter uma ideia de quais são as necessidades do Vale do Paraíba? Porque o Vale do Paraíba tem características bem específicas, industriais, tecnológicas. Quais são as demandas que chegam aqui da nossa região? Olha, tem muita demanda na área de infraestrutura, por exemplo. Nesse momento você está tendo a duplicação da Dutra, a construção da marginal da Via Dutra aqui na região de São José dos Campos, que é uma obra federal importante para cá. Nós estamos dando continuidade a ela e vamos aperfeiçoá-la. Mas eu sei que, por exemplo, mais para a região do Vale Histórico, né, já perto da divisa com o Rio de Janeiro, você tem toda uma demanda por saúde. Então você tem problema, a questão do hospital regional, a necessidade de se ter um hospital regional para aquela área ali. Uma coisa é a área, vamos dizer, uma coisa é essa região do vale mais industrial, São José, Jacareí, Taubaté. Outra coisa é o vale histórico, né? O vale religioso, ele tem outras necessidades, entra o turismo religioso. Mas, assim, as grandes questões que têm aparecido estão na área da infraestrutura, né? A necessidade de melhorar as rodovias, mas principalmente a principal rodovia, que é a Via Dutra, né? E de melhorar também o sistema de saúde, principalmente com a construção de grandes hospitais. As cidades, às vezes, mantêm uma estrutura pequena de saúde, uma maternidade, um pequeno hospital, mas que não consegue resolver problemas de média complexidade ou de alta complexidade. Ele consegue resolver a coisa pequena ali, né, de menos complexidade. Agora, quando aumenta a complexidade, uma cirurgia cardíaca, uma coisa mais complexa, é preciso realmente que tenha um hospital de maior preparo. Existe alguma previsão de... A gente já tem um hospital regional em São José dos Campos. Existe alguma previsão de mais um hospital aqui para a região? A previsão já está há muito tempo, nessa previsão da construção mais para o fundo, chamado Fundo do Vale, que se chama, mas o Vale Histórico lá. Mas eu não sei ainda o governador Tarcísio se ele pretende fazer isso. É uma cobrança que nós vamos fazer dele, para que ele execute essa obra, né? Ele não disse ainda o que ele pretende fazer na área da saúde, no estado como um todo, se ele vai prosseguir com a ideia de construir hospitais regionais ou não. Se ele for prosseguir, nós vamos cobrar que um desses hospitais seja para o chamado Vale Histórico.
Ok, e o plenário do Poder Legislativo recebeu a audiência pública que apresentou o Plano de Desenvolvimento Institucional organizado pelo Instituto Federal de Jacareí. Veja como foi na reportagem. A Câmara Municipal sediou a audiência pública que apresentou o Plano de Desenvolvimento Institucional do campus Jacareí do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. O evento foi organizado pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes do Legislativo e contou com a presença de vereadores e representantes da escola. Sim, a gente nesse momento aproveitou o plano de desenvolvimento, né, para mostrar para a população quais são as nossas possibilidades, né, mostrar o que é o Instituto Federal de São Paulo e mostrar o quanto a gente pode crescer, né, com a ajuda da população, porque não adianta a gente decidir internamente essas necessidades de curso sem a população, o empresariado, as entidades de classe participar e fazer com que realmente são cursos que tenham demanda e que sirvam à sociedade de forma efetiva. O plano de desenvolvimento define a missão da instituição e as estratégias para atingir metas e objetivos, referente ao período de 2024 a 2028. Faz parte do documento a elaboração do projeto político-pedagógico, cujos trabalhos tiveram início em agosto do ano passado, com a formação de comissões locais. O processo analisou o plano anterior, que termina agora em 2023, a aprimorar e alinhar com a nova proposta. Para a presidente da comissão, trata-se de um momento importante à educação. Para esclarecer a todo o município de Jacareí, as pessoas, né, que compõem a nossa cidade, para que saibam dos cursos que a faculdade, que o Instituto oferece e quais as possibilidades que eles têm para poderem também estar entrando, né, em algum curso que eles estão oferecendo. Alunos e professores do Instituto estiveram presentes e puderam falar sobre a escola, além de apontar melhorias e sugestões. Eles orientaram os munícipes a entrarem no site jcr.ifsp.edu.br e preencher o formulário com propostas e ideias que possam melhorar o plano de desenvolvimento institucional. É o canal em que o Instituto Federal de São Paulo, Campus Jacareí, vai receber quais são essas reais demandas. Então, sem essa resposta da população, né, esse interesse da população dentro dessas respostas, vai ficar muito difícil de a gente identificar quais são realmente esses cursos. Apesar de a gente ter essas limitações diárias, é importantíssimo que a gente receba a população, mesmo dentro dessas áreas, quais seriam os cursos que ela gostaria de ter, para que a gente consiga desenhar de forma efetiva o nosso plano de desenvolvimento e atenda de forma efetiva a sociedade. É uma maneira de esclarecer a população de que o Instituto está presente e que ele tem suas limitações, mas também tem vagas, você vê que tem cursos que faltam estudantes. E eu acho que é um momento da gente poder colaborar enquanto legislador. Educação, né, deputado? Educação pública sempre tem que ser discutida. Eu continuo aqui com o deputado estadual Emídio de Souza, do PT, e eu convido a todos vocês que nos assistem a também participarem do nosso programa, mandando as suas perguntas pelas nossas redes sociais. Deputado, a gente tem uma nova, a partir desse ano existe uma nova composição na Alesp, uma nova presidência. O senhor está satisfeito com as novas composições, com o novo direcionamento? Como é que está funcionando a Alesp a partir da sua visão esse ano? Eu penso que é o seguinte, a Alesp ela é a representação do povo do Estado. E o povo do Estado, todo mundo que está lá, os 94 deputados, todo mundo, foram eleitos pelo voto direto do cidadão. Então, portanto, cabe a nós respeitar a vontade do eleitor e lá dentro criar um clima de... Cada um pode ter a sua posição política, defender um ponto de vista, mas o norte de cada um deve ser sempre o interesse público, aquilo que pode melhorar a vida de cada comunidade, de cada cidade e do Estado como um todo. Então os temas que aparecem lá, evidentemente eles causam divergências às vezes entre eles, né? Essa semana, por exemplo, surgiu um assunto importante que foi o anúncio do governo do Estado que ia retirar os livros didáticos físicos, né? Ia ser só
os alunos teriam que ler apenas nos tablets, no computador e assim por diante. Evidentemente que essa matéria causou uma reação da nossa parte, né, minha especificamente. Então, isso aqui não é correta, essa medida. E fizemos muita discussão na Assembleia, o governador recuou da medida que estava anunciada. Então, esse tipo de matéria, ele pode dividir os deputados, mas ele pode não unificar. Tem alguns que apoiam o governador em tudo, e eu acho que essa medida, por exemplo, não merecia apoio. Curiosidade, o que se discute na Alesp em relação à nossa região? Tem como o senhor falar um pouquinho? Olha, nós temos, eu pessoalmente, vocês sabem que a relação que eu sempre tive com a região do Vale, ela foi fortalecida porque eu levei para cá uma das pessoas conhecidas aqui do Vale, que foi prefeito de São José dos Campos, que é o Carlinhos Almeida. Ele é meu chefe de gabinete, exatamente para poder se apropriar melhor das coisas que tem aqui. Mas eu diria para você o seguinte, em relação ao Vale, o que se discute muito, primeiro, o Vale como um todo, né? O caminho para se chegar ao litoral, né? A questão da complementação da rodovia do contorno lá em Caraguatatuba, que não é bem Vale, mas ela interessa muito ao Vale, né? Então nós estamos de olho na conclusão dessa obra. Está prevista a entrega, tinha sido prometida para o final de 2023. Vamos acompanhar, vamos cobrar. Ela não é importante apenas para quem vai para o litoral como turismo, mas principalmente para escoamento de produção. Ela liga direto o Vale praticamente com o Porto de São Sebastião, então ela tem uma importância no desenvolvimento econômico. Nós discutimos muito a situação da indústria automobilística dessa região, né? Nós já fizemos audiência pública, por exemplo, na época do fechamento da empresa, da fábrica da Ford, né? Depois nós fizemos audiência pública em torno da questão da Embraer, quando ela cortou parte da produção. Eu puxei essa audiência, outros deputados se envolveram também. E temos discutido então essa questão. A questão da educação, eu falei, por exemplo, do livro didático, ela não interessa apenas a essa região, mas interessa também a essa região, né? Mas me parece que hoje é absolutamente necessário a conclusão das obras da construção das marginais da Dutra e de revitalização da Via Dutra, né? É absolutamente necessário a conclusão da chamada rodovia do contorno lá embaixo, né? A nova pista para chegar em São Sebastião, quer dizer, aquilo vai melhorar muito aquela situação. Por um lado, em São Sebastião, por outro lado, facilitar a ida para Ubatuba, desviando ali do centro de Caraguá. Então, isso tem muita importância ali. E nós discutimos sempre também como que a gente pode fazer medidas para revitalizar o turismo, sabe, nessa região como um todo, que vai da região de montanha, em Campos do Jordão, Pinhal, como vai também para o turismo religioso, né, o turismo histórico, né? Eu tive em Cunha há um período atrás e fiquei impressionado também como a cidade tem atrativo, como ela pode ser melhor utilizada, entendeu? Como São Paulo conhece pouco, o estado como um todo conhece pouco das boas coisas que se fazem aqui no Vale. É isso aí. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí está com inscrições abertas no município para os seguintes cursos profissionalizantes: TI, criação de sites com marketing digital; TI, desenvolvimento de e-commerce; automotivo, tecnologia e eletricidade automotiva. Os cursos realizados no Senai têm inscrições abertas até o meio-dia de 21 de agosto, aí uma segunda-feira, pelo site jacareí.sp.gov.br/capacita-já. Os cursos têm duração de 120 horas e poderão ser realizados ao longo de 4 meses, no formato presencial ou remoto, com aulas ao vivo. E após 2 anos em produção, neste sábado, amanhã, estreia o documentário Pandemina. O projeto retrata as redes de apoio femininas que nasceram ou se fortaleceram durante a pandemia aqui na cidade. Confira detalhes na reportagem.
O distanciamento social durante a pandemia de Covid-19 nos afastou de tudo: do trabalho, do estudo e até mesmo do convívio com os mais próximos. Com a solidão e as incertezas do período, surgiram diversas redes de apoio, principalmente entre as mulheres. Essas redes de apoio, na verdade, são como essas mulheres conseguiram se ajudar durante todos esses desafios. Tanto nas questões particulares, né, nas questões de, às vezes, doenças mentais, coisas que aconteceram mesmo, e até questões maiores, no sentido de como que a gente vai trabalhar agora, como que a gente vai conseguir receber. O projeto Pandemina buscou retratar as redes existentes em Jacareí, com o objetivo de dar visibilidade e fomentar o empreendedorismo protagonizado por mulheres. A produção foi feita através da Lei de Incentivo à Cultura e levou cerca de 2 anos para ser concluído. A gente tinha uma rede ali de mulheres e a gente sonhava muito com isso. Para mim, esse filme é um sonho, né? Eu vim do cinema, eu vim dessa formação de audiovisual, mas eu estava 8 anos fora de um set de filmagem. Então, assim, a hora que eu pisei, eu estava segurando para eu não chorar, porque para mim isso é um sonho. E junto com a equipe, a gente construiu uma idealização visual do que a gente queria, né? A gente queria um tom mais poético, que não fosse aquela coisa assim. A gente queria, assim, retratar cada mulher no seu particular, sabe? Que elas fossem honradas mesmo através desse filme, de alguma forma. Sou o abstrato e o concreto. Sou um misto de cores, tons, composições e sentimentos. Ora me recorte ao céu, limpo, colorido e iluminado. Ora é o caos, os nuances do preto e branco, o granulado. Sou o barulho e o silêncio, a interação e a solitude, a exposição e o anonimato, a indecisão e a atitude. Eu gosto de versar. Eu não gosto dos bons modos. Eu não gosto do protocolar. Eu gosto de poetizar com palavras e com luz. Ainda que só eu entenda o que eu escrevo. Ainda que só eu tenha acesso às melhores fotografias que faço, só com os olhos. Estou sempre caminhando, alternando, de uma corda bamba para uma linha tênue, das tantas versões de mim mesmo. Não dá para ser minimalista, se tratando do muito que sinto e do tanto que estou sendo. A gente quer muito compartilhar esse sonho com vocês aqui da cidade, né? Não só mulheres, mas eu tenho certeza que cada pessoa aqui nessa cidade tem uma mulher que te inspirou de alguma forma. Vai ser esse sábado agora, dia 12, às 7 horas da noite, na Sala Mário Lago. E a gente vai ficar muito feliz de ver todos vocês aqui. Olha, só de ver essas imagens, eu já estou achando que esse documentário vai ser lindo, né? Eu também achei. Pelas imagens da matéria que a gente viu ali, estão todos convidados amanhã na Sala Mário Lago, às 19 horas. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo. No próximo bloco, você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo, municipal e estadual e vai conferir o primeiro episódio da série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente volta já.
Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 24ª sessão ordinária do ano. O vereador Valmir, do Parque Meia Lua do União Brasil, comentou o projeto de lei que declarou de utilidade pública a Associação Esportiva Meninos do Morro Vila Santa Maria. Ele parabenizou a entidade esportiva. Acompanhe. Paulinho, você está de parabéns. A associação que está aqui também está de parabéns. Assim nós vamos chegar lá. Assim nós estamos chegando ao objetivo do esporte de Jacareí crescer mais. Eu, vereador Valmir, se vocês não têm esse documento aqui, eu quero deixar um exemplo aqui. Como é que eu posso destinar para vocês R$10.000? Se vocês não têm documento. Eu não posso, é contra a lei, o jurídico sabe disso, todo mundo sabe disso. Aqui na Câmara, eu não posso destinar R$10.000 para vocês. Agora, se tem o documento, tem o projeto, todos os vereadores podem ajudar vocês. Quem quiser ajudar, o esporte. E o vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, seguiu no mesmo tema. O parlamentar criticou a verba para o esporte do município que, segundo ele, é pequena e cobrou atenção na votação do orçamento da cidade. Veja como foi. Mas sou sempre um crítico e dizer que sempre a gente tem um discurso de fomentar o esporte na nossa cidade. E quando a gente vota o orçamento, que é a lei de orçamento anual, a gente dá um dinheiro, a gente propõe, aceita o que vem do executivo e um dinheirinho desse tamanho para o esporte da nossa cidade. Então, não é através das nossas emendas impositivas que às vezes a gente não tem tanta perna para poder ajudar. R$10.000, como disse o vereador, é um dinheiro muito pequeno. A gente precisa pensar a nossa cidade aí como um macro. A gente precisa realmente ter investimentos públicos que façam do esporte também prioridade em nossa cidade. Vou dar um exemplo. Para mim, inconcebível o orçamento da Fundação Cultural ser maior do que o orçamento da Secretaria de Esportes. Para mim, é inconcebível você gastar o dinheiro público para trazer um show de um artista famoso e não investir nas quadras, nas escolas que estão na periferia da nossa cidade. Mas sobre as sessões ordinárias e o trabalho dos vereadores, você confere lá no nosso portal, que é jacareí.sp.leg.br. Antes de darmos continuidade com o nosso programa, registramos que a TV Câmara Jacareí é uma TV pública legislativa que busca o cumprimento dos princípios constitucionais, em especial da impessoalidade e publicidade. Por isso, este canal sempre abrirá espaço para perguntas de nossos telespectadores, desde que estejam dentro dos limites legais da nossa Constituição e dentro também do nosso tempo hábil aqui do programa. Eu continuo aqui com o deputado estadual Emídio de Souza, deputado pelo PT. E, deputado, nós temos algumas considerações, falando nisso, né? Sobre algumas considerações dos nossos espectadores. O Rogério Silva, ele diz: bom dia, um grande abraço, nosso deputado Emídio Souza. O Christian Martins diz: bom dia, deputado Emídio, parabéns pelo trabalho que tem feito na nossa região. O João Góes, ele fala: parabéns, deputado Emídio, por levar o debate político e propostas de trabalho para a região de Jacareí. Uma página que se identifica como Jacaré Zoiudo disse: pergunta, como o senhor vê o combate à corrupção nas obras públicas, especialmente as das emendas patrocinadas pelas emendas parlamentares?
Deu para entender a pergunta? Deu. Não, primeiro eu quero agradecer as mensagens de apoio aqui e dizer o seguinte, com relação à corrupção, eu acho que corrupção é uma coisa que nós temos que combater em todos os níveis, em todo o tempo, em todas as obras, onde houver denúncia. Não é? O segredo da questão do combate à corrupção é não deixar impune nada, nem coisa pequena, nem coisa grande. Sabe? Tudo tem que ser atinge quem puder ser atingido. Evidentemente, nós precisamos ser coisa comprovada, não pode ser só denúncia vazia. Não é? Então, eu acho assim, se envolver em emenda parlamentar, mais ainda. Sabe? O parlamentar é representante do povo, então eu defendo que qualquer coisa, qualquer denúncia, sabe, tem que ser concreta. Olha, tem uma denúncia de corrupção aqui, encaminha-se ao Ministério Público, encaminha-se aos órgãos de controle, Tribunal de Contas do Estado e assim por diante, e vamos fazer investigação profunda. Eu acho que nós precisamos saber separar o joio do trigo. E para separar o joio do trigo, nada melhor do que você investigar concretamente, baseado em provas, não em denúncias vazias, sabe? Não em destruir biografias a troco de nada, mas em torno de denúncia concreta. A punição tem que vir. O Aia Santana, que acho que você conhece, ele diz: bom dia, deputado, o que você está achando da reforma tributária encaminhada pelo Haddad ao Congresso Nacional? Olha, eu acho que a reforma tributária foi um avanço no Brasil, né? Ainda falta a votação do Senado, a votação da Câmara, mas ter sido aprovado, ela vem sendo tentada há mais de 30 anos, não se conseguiu aprovar. E o ministro Haddad fez um trabalho excepcional de juntar a Câmara dos Deputados, dialogar com as lideranças, dialogar com todos os partidos, com setores econômicos importantes, e chegou num formato que é um formato possível, mas que faz o país avançar, melhorar a situação tributária, combater a sonegação, mas principalmente criar condições para o Brasil se desenvolver, gerar emprego e melhorar a condição de vida das pessoas. O Wagner Nogueira, ele diz: parabéns, deputado Emídio, pelo brilhante trabalho desenvolvido no estado de São Paulo em defesa do povo. E o Marco Aurélio Santos, que eu acho que o senhor já conhece o Marco Aurélio aqui, ele diz: deputado Emídio, assistimos a uma escala, eu acho que ele quis dizer escalada da violência em todo o estado de São Paulo, as forças policiais cada vez mais reativas do que protetivas. Você é autor do projeto de lei 708 de 2019. Qual a sua avaliação hoje deste cenário hoje no estado? Olha, Marco Aurélio, aliás, eu quero aproveitar para mandar um abraço a dois ex-prefeitos, que são meus amigos aqui, o Hamilton Mota e o Marco Aurélio. Dizer a vocês o seguinte: a violência em São Paulo, ela está dando exemplos de falta de controle, de falta de política nova. Você não pode, se uma questão não está dando certo, você não pode enfrentar, você não vai resolver um problema aplicando as mesmas soluções que não estão dando certo. Então, no mundo inteiro, política de segurança não pode ser baseado em polícia violenta. A polícia violenta nunca foi o nosso problema. A polícia não pode se igualar aos bandidos, sabe, no nível de violência, no nível de vingança, no nível... Não, a polícia tem que ser legalista, tem que ser eficiente, tem que chegar antes do crime, tem que trabalhar com inteligência policial, sabe? Polícia violenta nunca foi sinônimo de polícia eficiente, né? Eu acho que a situação de hoje coloca em risco não só pessoas, às vezes pessoas inocentes, que é o que acontece muito, provavelmente é o que aconteceu no episódio do Guarujá, e coloca em risco também a vida dos próprios policiais. Por isso que eu acho que política de segurança precisa ser repensada, a formação de policiais precisa ser repensada e a sociedade tem que ter controle sobre a atividade policial. Você pode falar um pouco do que seria esse projeto 708 de 2019? Eu não me lembro exatamente qual é, mas se eu me lembro, ele é um projeto que diz respeito a... Tem um dos projetos que eu apresentei na área de segurança, que é um projeto que, assim, todo evento onde tem presente polícia e resulta em morte, né?
seja justo ou não, justo não, mas eu digo assim, seja por confronto ou não, essa morte tem que ser investigada pela Corregedoria da Polícia, não apenas pelo próprio batalhão como é hoje. Né? Quer dizer, o batalhão onde pertence aquele policial que esteve envolvido, não pode ser ele mesmo a investigar, tem que ser a Corregedoria Geral da Polícia. Então isso é um projeto que eu considero importante. O Donizete Almeida, ele diz, Emídio de Souza, deputado estadual, tem atuado em São Paulo em defesa de interesses da população e ele lhe dá os parabéns. Um abraço, muito obrigado. Mudando um pouquinho de assunto, deputado, a Secretaria Municipal de Educação estará disponibilizando 500 vagas para novos alunos que quiserem se inscrever no curso básico de inglês online chamado English Time por meio do portal educajacareí.com.br até o próximo dia 18. As aulas acontecem de forma online no contraturno. Quem quiser mais informações pode entrar no próprio portal ou enviar um e-mail para inglês@prof.educajacareí.sp.gov.br. E o fim de semana chegou e trouxe muitos eventos legais para conferir a programação. Se liga! Chegou a hora de conferir a programação preparada para curtir no fim de semana. Se liga! Sexta-feira, a partir das 9 horas, no MAV, estará aberta a exposição Marcas d'Alma, uma viagem pela cultura afro-brasileira através das marcas corporais. E no sábado, a exposição terá início às 10. À noite, às 19 horas, na Sala Mário Lago, haverá o show em homenagem à cantora Rita Lee. Não perca! Sábado, às 10h30, teremos a apresentação de Folia de Reis e São Gonçalo no MAV. Ainda no sábado, às 19 horas, na Sala Mário Lago, ocorrerá o lançamento do documentário Pandemina. Vale conferir! Já no domingo, teremos Jazz no Parque, com Marcelo Serrano. Mais uma edição do Se Liga chegando ao fim. Para saber detalhes sobre esses e outros eventos, acesse as redes da Fundação Cultural. Eu fico por aqui e até semana que vem. Isso aí, muitas atividades culturais no fim de semana para deixar o seu fim de semana aí completo. Mudando totalmente de assunto, a série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, produzido pela TV Câmara, aborda o tema com foco na cidade de Jacareí. Neste primeiro episódio, você vai ver definições e números dessa violência e como isso reflete aqui no município. No Brasil, é estimado que menos de 10% dos casos de violência sexual sejam denunciados. 70% dos casos de estupro no país têm como vítimas crianças ou adolescentes. E das crianças abusadas, mais de 50% têm entre 1 e 5 anos. A TV Câmara começa agora a série Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em Jacareí. E neste primeiro episódio, vamos esclarecer alguns termos comuns que vão nos ajudar a entender o contexto deste tipo de violência. Para começar, vamos entender o que é uma criança e um adolescente. De acordo com a Constituição e o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade incompletos. São sujeitos de direitos que devem ser tratados com prioridade absoluta, inclusive pelas políticas públicas, por estarem em desenvolvimento psíquico e físico, formando as bases para toda uma vida. Do ponto de vista da questão de abuso de crianças e adolescentes, quando a gente está falando de alguém vulnerável, a gente está falando de pessoas menores de 14 anos, que a lei acolhe, a lei entende que são pessoas que não têm condições, por exemplo,
de por si só consentir com um ato sexual, com um ato libidinoso. Então, essas pessoas, por estarem ainda em processo de desenvolvimento, né, elas são consideradas vulneráveis a esse tipo de interação. Agora, vamos falar de quando esses direitos são violados. A violência sexual é o abuso de poder em que crianças e adolescentes são usados para a satisfação de adultos por meio de coerção ou força. Isso causa danos, muitas vezes irreversíveis, e se dividem em abuso sexual, que é toda forma de relação ou jogo entre um adulto e um menor de idade, com o objetivo de satisfação desse adulto. Pode acontecer por meio de ameaça física, verbal ou sedução. E exploração sexual, que é caracterizada por práticas sexuais de um menor de idade com adultos, mediante pagamento em dinheiro ou outro benefício, como favores, drogas, comidas ou presentes. Nesse contexto, crianças e adolescentes são tratados como objetos ou mercadorias. Estupro tornou... A gente vem carregando isso de muitos anos, a definição de estupro como sendo o ato sexual, né, com penetração, enfim, contato entre partes íntimas e tudo mais. Quando a gente está falando de crianças e adolescentes, como eu já disse, isso toma uma proporção bem maior. Porque o estupro, por exemplo, dos vulneráveis que a gente falou, os menores de 14 anos, não necessariamente inclui penetração, ato sexual, como a gente tende a pensar no primeiro momento, né? Então, qualquer interação entre uma pessoa com uma criança ou um adolescente e que isso tenha, a gente chama de atos libidinosos, né? Que de alguma forma tenha conotação sexual e que isso sirva de prazer sexual para esse adulto, já é considerado um tipo de estupro. Outra questão importante é entendermos as diferenças entre abusador e pedófilo. O pedófilo, a pedofilia, ela é considerada uma parafilia, é uma doença psíquica, né, um transtorno. E existe por conta de um diagnóstico médico dado a alguém que sente excitação, que sente prazer com imagens, com interações, com toque, com qualquer tipo de situação com crianças. Então, é um distúrbio de uma pessoa em que ela só consegue sentir prazer com o corpo infantil. O abusador é quem? É aquele que, na maioria dos casos, comete as situações contra as crianças porque ele tem a oportunidade. Então, o abusador ele é mais de ocasião, vamos dizer assim, né? Ele, às vezes, tem família, tem seus relacionamentos, sente prazer de muitas outras formas, mas ele encontrou uma ocasião, uma oportunidade de tocar em uma criança de uma forma indevida, de fazer alguma ação que ele ali tenta levar como se fosse uma brincadeira ou algo do tipo, mas que vai trazer um constrangimento para aquela criança. Mais de 60% dos casos de violência sexual aconteceram na casa da vítima ou do agressor. Isso leva a outro dado: quase 65% dos agressores têm relação familiar ou são conhecidos da vítima. E cerca de 85% das vítimas são meninas. Segundo a coordenadora do Família Segura, o baixo índice de meninos que denunciam o abuso sexual pode ter influência cultural. Imagina o que é para um menino ele contar que foi abusado, né, dizer isso para alguém, num ambiente familiar, num ambiente cultural dele muito machista. Como isso fere, né, o crescimento machista desse menino, daquela figura que não tem que ser homem, é ele quem tem que ir atrás das pessoas e não ser abusado. Então já fica aquela coisa de que se foi abusado ele vai ser gay, ele entende, isso vai afetar a sexualidade dele. Tem toda uma situação que a gente, estudando um pouco melhor, a gente entende que
talvez interfira sim na notificação. Por fim, os 2 últimos termos que vamos abordar aqui são vitais para socorrer a vítima. O primeiro é rede protetiva. Então, a rede protetiva é a ligação mesmo entre saúde, educação, assistência social, conselho tutelar, delegacias, Ministério Público, enfim, serviços que estão à disposição da população, mas que precisam pensar e atuar juntos para que a proteção realmente aconteça. Não adianta a saúde saber de um caso, por exemplo, que chega numa unidade de saúde lá no território, né, os famosos postinhos de saúde, e ela não saber para quem falar ou para onde encaminhar para um devido atendimento àquela criança, àquela família. Isso é trabalho em rede, né? E a rede protetiva de Jacareí tem um decreto-lei que fala sobre isso, né? Quem são esses equipamentos que compõem a rede protetiva de forma oficial? E a gente tem também os outros parceiros que estão nessa conversa, né? Como o próprio Ministério Público, que também compra a briga junto com a gente, né? E faz essa coisa acontecer. E o segundo é revitimização. Mas do fato de você ter que falar várias vezes sobre essa situação, ou ser atendida em muitos lugares diferentes, ter que contar para diversas pessoas diferentes, isso a gente entende por revitimização. Então, se a criança conta para alguém de uma violência sofrida, por exemplo, a professora na escola, porque é uma pessoa em quem ela confia, e a gente faz essa criança contar para o diretor, depois contar para a psicóloga que vai atender, depois contar para assistente social, depois contar na unidade policial. Isso é revitimizar alguém que já foi vítima uma primeira vez. Né? E isso é tudo que a gente não quer. Nós vimos aqui números do abuso sexual de crianças e adolescentes em nosso país. Também esclarecemos termos atuais referentes a esse tema. No próximo episódio, falaremos mais detalhadamente sobre a rede protetiva de Jacareí. Tema pesadíssimo, mas necessário, não é, deputado? O senhor foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. O senhor gostaria de comentar alguma coisa em relação a esse tema? Primeiro, cumprimentar vocês pela produção dessa série, né? Que ele aborda um tema que é pesado, é desagradável, é difícil você assistir um documentário como esse sem ter uma indisposição, quase sentir indignado, né? Acho que tudo que é ataque à criança e adolescente, ataque à pessoa humana, tem que ser repudiado, mas a criança e adolescente especialmente é realmente dolorido, mas o Brasil tem que ir de encontro a isso, porque independente de ser dolorido, a verdade é que acontece. Todos os dias, acontece em ambiente escolar, acontece em ambiente familiar, infelizmente, e o Estado que eu digo, as prefeituras, o governo do Estado, o governo federal, o Ministério Público, o Judiciário, tem que estar preparado para enfrentar esse drama, sabe? Apoiar a rede protetiva citada aqui, ela é fundamental. Quer dizer, eu vi aqui uma coisa que me chama muita atenção, que é essa situação ela falou recriminalização, né? Revitimização. Revitimização. Olha, eu não... Com relação à criança e adolescente, nós não tratamos desse ponto, mas tratamos de uma questão semelhante, que é a violência contra a mulher. A violência contra a mulher, ela também tem muito da revitimização. A mulher sofre violência, ela tem que ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Depois ela tem que ir no hospital dizer tudo o que aconteceu. Depois ela tem que ir no IML dizer tudo de novo. Um dos projetos que a gente discutia em programa de governo em São Paulo, o Estado de São Paulo, era exatamente isso. Quer dizer, transformar isso numa coisa só, no mínimo. Então, por exemplo, se ela vai direto para o hospital, em vez dela sair de lá e ir à delegacia, não, a delegacia
e o IML irem até lá. O IML, os exames que ele vai fazer lá, ele pode ser feito no hospital, aliás, com mais condições. Então, você tem que tomar medidas muito concretas para evitar essa revitimização, sabe? Para que as pessoas... A situação já é dura demais, você tem que gerar conforto, não é gerar mais desconforto. Então, é um tema realmente duro, mas que tem que ser enfrentado. A gente teria muito mais para conversar sobre isso, né, deputado? Mas, por questão de tempo, eu já vou passar aqui para as perguntas dos nossos espectadores. Ronilde Pires diz, bom dia a todos do chat, deputado Emídio de Souza, deputado estadual, nos representa, um forte abraço. Opa, obrigado, um abraço. Christian Martins, deputado Emídio, parabéns pela iniciativa do projeto que torna Bananal a capital estadual do crochê de barbante. Olha, que legal. Eu vou a Bananal, vou estar em Bananal amanhã e de fato, outra vez que eu visitei lá, tivemos contato com muita gente que faz o crochê, a sua atividade profissional, e lá tem muito crochê de barbante. Então, uma das coisas era transformar na capital. E esse projeto já foi aprovado na Assembleia, está aguardando a sanção do governador. Preciso conhecer também Bananal. É isso aí. O Wagner Nogueira diz, Mineiro do Queijo manda um forte abraço ao deputado Emídio, que foi o melhor prefeito da cidade de Osasco. Opa, também obrigado. Parabenizo os organizadores desse evento e todo o povo de Jacareí. Por fim, a Beth Martins diz, parabéns, deputado Emídio. Deputado, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Fala rapidamente como é que vai ser a sua agenda hoje, só para a gente ter uma noção. Hoje eu vou passar em Guaratinguetá, né, ver lá algumas obras que foram feitas a partir de emendas minhas. Vou visitar a Santa Casa local também, para ver no que a gente pode ajudar, né? Vou fazer uma audiência pública à noite. Eu vou no Potim também, conversar com o pessoal lá para verificar um pouco do sistema carcerário do presídio de Potim. E depois termino a noite com uma audiência pública na Câmara de Guaratinguetá, não, de Pindamonhangaba, desculpa, de Pindamonhangaba, sobre a questão da privatização da Sabesp anunciada e que nós estamos organizando a resistência a isso. Nós achamos que isso é um prejuízo para o Estado muito grande, para as cidades que são atendidas pela Sabesp. Então nós vamos organizar audiência pública sobre esse tema na cidade de Pindamonhangaba. Agenda corrida, então, cheia. Obrigada, deputado, pela sua participação aqui conosco. Esperamos o seu retorno quando puder. Sibeli, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Deixo um abraço a todos os vereadores dessa casa, ao presidente Abner, ao meu querido amigo vereador Luiz Flávio e a todos que compõem essa casa e a população de Jacareí. Muito obrigada. É isso aí. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia. Pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Um ótimo final de semana para todos vocês e semana que vem tem mais Bom Dia Jacareí. Até lá.